número 13, verso 20 ao 30. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 20 ao 30, eu estarei lendo na Nova Almeida atualizada. Acompanhe junto comigo na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu celular, no seu tablet, sei lá, no que você está lendo. Alguns sabem de cor até, né? Marcos, ou João, olha eu. Já ia voltar, hoje é o dia, hein? Evangelho de João, capítulo de número 13, verso de número 20. Aí. Evangelho de João, capítulo 13, verso 20, diz assim: em verdade, lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Verso 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer? Faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento de louvor e adoração. Nós queremos, ó Deus, estar com os nossos ouvidos e corações receptivos à Tua voz. Senhor, que não seja o muito falar do homem, mas seja o agir do Teu Espírito Santo, trazendo vida, trazendo renovo e mudança sobre nós. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço e agradeço. Amém e amém, Senhor. Queridos, há algum tempo atrás, no ano de 2012, alguns irmãos aqui da nossa igreja fizemos juntos uma viagem para Israel. E nessa viagem que nós fizemos em 2012, nós passamos por uma cidade chamada Petra. Eu não sei quem estava aqui, eu lembro que o Nilson e a Inês estavam. Eu não lembro quem mais estava na viagem de 2012. Quem mais estava? A irmã Ana estava em 2012? A Binha estava em 2012, o irmão Sabino, vários estavam em 2012. Eu lembro do Nilson e da Inês de 2012, porque eu fiz uma pegadinha com eles, e eu não tenho como esquecer. Aliás, fizemos várias, né? Mas de madrugada, abre parênteses rapidinho, de madrugada eu peguei o telefone de alguns eu estava com a lista de todo mundo, né? Porque eu que distribuía as chaves daquele quarto, eu estava responsável por um ônibus. Vê se tem juízo, dá para mim a responsabilidade disso, quem fez, né? E aí, de madrugada, no Egito, eu liguei para alguns números e, fingindo que estava falando na língua egípcia, enrolando, e o pessoal já tinha visto o dia inteiro nas reportagens, pessoas armadas. É muito comum ficar armado lá por todo canto. Os ônibus têm escolta, né, na frente e atrás. Nós estávamos sendo escoltados por armas. E aí o Nilson atendeu e ele falou: não falo português, só português. E eu gritei assim, só: bomba, bomba, bomba. O Nilson estava de pijama e saiu correndo do quarto dele. Alguns correram para o hall do hotel e, para mim, foi muito engraçado. Para alguns não foi, não. Mas nessa viagem, quando nós passamos em Petra, aconteceu algo muito interessante. Nem todo mundo sabe. A boa parte dos irmãos não tinha familiaridade com a língua hebraica, ninguém, mas poucos com o inglês. E no nosso ônibus, nós ficamos no hotel e o outro grupo tinha ficado em outro hotel. E no hotel tinha uma plaquinha em cima do frigobar, dizendo assim: tudo que está dentro do frigobar é cortesia do hotel.
Todos os hotéis nós avisávamos o pessoal, cuidado com o que você pega, porque você vai ter que pagar. Cuidado com o que você pega, que você vai ter que pagar. Porque alguns irmãos querem levar o crachazinho da porta, alguns perguntam se pode ganhar uma toalha, alguns querem até o lençol, tem gente que quer trazer a cama, mas não é possível. E a gente sempre fala, olha, cuidado, e de vez em quando, aí nós vamos lá, né, quem está cuidando do ônibus, vai lá e faz o check-out de todo mundo e verifica se ninguém pegou alguma coisa. De vez em quando alguém pegou um doce, ô irmão, paga e tal. E aí, bem, nós já estávamos nessa viagem, acho que no 3º hotel, se eu não me engano. E então tinha essa plaquinha. Só que os irmãos já estavam vacinados de que não deveriam pegar as coisas que estavam lá, porque senão teriam que pagar, e os valores são muito altos em hotéis, vocês sabem. Porém, nesse hotel específico, somente esse, de todas as viagens que tinham feito, tinha uma plaquinha dizendo tudo que está no frigobar é cortesia. Eu e a Michele, quando vimos aquilo, ficamos felizes, mas não acreditamos, né? Falamos, tem alguma pegadinha aqui, é a pegadinha do Faustão esse negócio. Nós lemos e ficamos felizes, mas ficamos meio em dúvida. Não levamos nada para a hora da janta, nós já chegamos próximo à janta, não levamos nada, um pouco desconfiado. Quando os irmãos estavam servindo lá a refeição, nós fomos até um dos garçons e perguntamos para ele, aquela plaquinha é verdade, está certa, está correto, de que tudo que está escrito lá é cortesia? Ele disse, sim, vocês podem pegar, e é tudo cortesia, e fica tranquilo. Eu aí vibrei de alegria e fui na fila, falando por um, é tudo nosso, pode pegar, pode pegar, pode pegar, pode pegar. E aí aconteceram 3 atitudes bem distintas dos irmãos. Alguns incrédulos falaram assim, não, eu não vou pegar porque eu vou ter que pagar. Eu já peguei aquele chocolate lá no Egito e foi uma fortuna, e eu acho um absurdo isso, eu não vou pegar. Outros, acreditando mais ou menos, disseram assim, bom, eu vou jantar, depois eu vou lá e tomo um refrigerante, uma água, alguma coisa, e o resto eu vou deixar. Outros, como eu e a Michele, vou confessar já o pecado, já estava escrito que era tudo nosso, pegamos e abrimos a nossa bolsa, na hora de ir embora, tomamos e comemos o que queríamos, e na hora de abrir a bolsa, falamos, vamos botar tudo para dentro. Pegamos a água, refrigerante, pegamos tudo. A água, afinal de contas, custava $1, né, Michele, dentro do ônibus. Eu falei, eu vou pagar $1 em água, aqui tem 5 águas, aqui vamos, pega a água, pegamos tudo e levamos embora. E fomos embora. Quando nós chegamos no ônibus e tal, abrimos a água, alguns vieram, pastor, onde você arrumou a água? Eu avisei para vocês que era cortesia. Ah, não acredito, eu vou lá buscar, eu vou pegar agora a minha água. Eu disse, não, agora não tem mais como, já fizemos o check-out e não tem mais como você pegar. Você poderia ter pego a oportunidade naquele momento, agora o momento já passou e não tem mais como você voltar lá atrás. Queridos, esse texto que nós lemos me faz lembrar desse fato e vocês já vão entender o porquê. Essa é a última noite que Jesus está com os discípulos antes da cruz. É a última refeição com os discípulos antes do seu sofrimento, da sua angústia, da sua dor. Os discípulos não sabiam o que iria acontecer, mas Jesus já sabia. Os discípulos ainda não sabiam que aquela noite eles iam tentar dormir, 3 deles iam dormir um pouquinho só da noite no Getsemane, mas nenhum deles dormiriam aquela noite toda. Todos eles passariam por um momento complicado de dúvida e de temor no coração. Deixa eu perguntar rapidinho, está alto o microfone? Para mim, não. Abaixa só um pouquinho o retorno, Dan, só um pouquinho, por favor. Todos eles passariam por um momento complicado, mas eles não sabiam disso. Não sabiam dos detalhes. Não sabiam que estava reservado coisas complicadas para eles ainda aquela noite. Jesus olha na mesa, vê cada um deles, olha no semblante de cada um. Eu quero que você visualize isso, tente voltar 2000 anos atrás. E o Senhor olhando para eles, olhando para cada um, sabendo que cada um teria atitudes diferentes. O Senhor se levanta, lava os pés dos discípulos, todos os 12 que estão ali, e então senta para poder ceiar junto com eles. E começa a abrir o coração para as próximas horas, minutos e situações que eles iriam passar. E é sobre isso que eu quero falar hoje com os irmãos, e o tema da mensagem é Sentado à Mesa. Hoje nós também estamos ceando com o Senhor, nós estamos ceando em memória dele até que ele venha. Mas ali na mesa com o Senhor,
haviam grupos distintos, atitudes diferentes, posicionamentos diferentes, decisões diferentes, pessoas que aproveitaram aqueles momentos que eram os últimos momentos antes da crucificação, de forma diferente. E como o nosso horário está avançado, eu quero ir bem rápido. A primeira coisa que eu aprendo ao ler esse texto é que na mesa com Jesus há vários tipos de discípulos, várias posturas diferentes desses homens. Se você fechou sua Bíblia, abra de novo o verso 21 ao 24. Eu quero ler junto com vocês. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito, ele já tinha lavado os pés dos discípulos. Em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Jesus então dá uma notícia para eles que assusta eles. Aqui na mesa tem um traidor. Aqui na mesa tem alguém que vai nos trair. Tem alguém que vai me apunhalar pelas costas. Queridos, é muito interessante porque, só para a gente contextualizar, alguns já sabem, outros não. Essa mesa não tem nada a ver com aquela mesa que foi desenhada por Picasso, né? Desenhou uma mesa com Jesus, com os discípulos do lado, sentados. Não, era uma mesa pequena, uma mesa de 30 centímetros de altura, mais ou menos. Jesus está ali com seus discípulos, e vejam que nesse dia só está Jesus e os seus discípulos sentados na mesa. É interessante isso porque os judeus, eles só sentam com pessoas que eles têm intimidade e desejam desenvolver mais intimidade. Diga assim comigo, diga assim, mesa é lugar de intimidade. Quando a Bíblia fala sobre mesa, ela está fazendo uma referência, uma alusão à intimidade. Está apontando para um desejo, um anseio de intimidade. Judeu, até hoje, só senta para se alimentar, só recebe em casa para sentar à sua mesa pessoas que eles têm intimidade ou desejam desenvolver intimidade. Todos que estão ali seguem a Jesus. Todos que estão sentados ali já estão há cerca de 3 anos e meio caminhando junto com Jesus. Todos aqueles o admiram de alguma maneira, mas nem todos estão dispostos a sofrer por ele. Nem todos estão dispostos a morrer por ele, mas estão sentados à mesa e são reconhecidos como os discípulos. Nem todos estão dispostos a perder algo por causa de Jesus, mas estão na mesa com Jesus, são chamados discípulos de Jesus, estão sentados com ele, serão servidos por ele. Mas nem todos sabem o que é caminhar a 2ª milha com Jesus. Então, estão ali os 12, mais Jesus 13, todos sentados à mesa. Todos são discípulos, todos caminharam com ele por mais de 3 anos, mas nem todos estão entendendo que o Senhor está falando com eles. Nem todos estão compreendendo que o Senhor está dizendo: vão ferir o pastor será ferido e todos vão se dispersar. Há um traidor aqui no nosso meio, alguém vai negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes, e todos eles estão assustados com aquelas informações que o Senhor está dando. Mateus, o Evangelho de Mateus diz que o reino dos céus é como um homem que joga uma rede ao mar, lança ela ao mar, e puxa, e quando puxa, traz toda espécie de peixe. Assim era aquele dia da mesa, e assim também é a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Veja bem, se não há tipos e posturas diferentes de pessoas, onde cada um vive um nível diferente de intimidade, de familiaridade com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor oferece para todos nós, na galeria aqui embaixo, em todo lugar, a mesma mesa, o mesmo convite à intimidade, o mesmo chamado, nos proporciona sentarmos no mesmo ambiente, nos dá a mesma palavra, ouvimos os mesmos louvores, cantamos os mesmos louvores, ouvimos a mesma palavra, mas cada um recebe de uma forma diferente e cada um adora de uma forma diferente. E nessa última noite vai ser revelado de verdade quem são aqueles que estão entre eles. No momento da dor e do sofrimento, quem é que está disposto a de verdade pagar um preço, caminhar ao lado de Jesus e ficar com ele até o final.
Por enquanto, estão todos à mesa. Vão todos comer do pão. Vão todos beber do cálice. Todos terão seus pés lavados. Por enquanto, estão todos iguais, mas não estão percebendo que há diferença entre eles. Nessa mesa tem um mentiroso. Nessa mesa tem um traidor. Mateus capítulo 26 diz que nessa mesa tem homens cheios de medo no seu coração. Mas nessa mesa também tem discípulos que se reclinam no peito de Jesus. Nessa mesa tem alguém que desfruta de uma intimidade maior. Nessa mesa tem alguém que aproveita cada momento ao lado do mestre. Nessa mesa tem alguém que não só senta com ele, que não só come o pão com ele, mas que deseja se reclinar ao peito dele, encostar, chegar mais próximo dele. A grande pergunta essa manhã é: qual desses discípulos sou eu? Qual desses discípulos somos nós que estamos hoje diante da mesa do Senhor? Serei eu um mentiroso? Serei eu um fraudulento? Que tipo de discípulo eu sou para Cristo? Não que tipo de discípulo eu sou para a igreja, para as pessoas, mas que tipo de discípulo eu sou para Cristo? Porque de vez em quando as pessoas olham e dizem: uau, o pastor, uau, o ministro de louvor, uau, a líder do ministério tal, uau, o líder de outro ministério, eu queria ser igual fulano de tal, eu queria ser igual ciclano, porque nós vemos o exterior. Mas que tipo de discípulo nós somos aos olhos de Cristo? Porque eles estão ali, são todos iguais uns aos outros, mas aos olhos do Senhor Ele olha, serve igual, dá a mesma oportunidade a todos, mas sabe que cada coração vai responder aquele momento de uma forma diferente. A segunda coisa que eu acho interessante nessa mesa é que associar-se com pessoas espirituais não garante que teremos espiritualidade em nossas vidas. Estar sentado à mesa do Senhor, ceiar, vir a um culto, não é garantia de que estamos nos tornando espirituais. Jesus está na mesa, mas Judas está ali, indiferente, pensando num acordo que ele vai fazer. Está ali no mesmo culto, mas com o WhatsApp na mão, trocando uma mensagem assim, um pouquinho para baixo da mesa, e dizendo: e aí? A gente vai te dar 20 moedas não, eu quero 40. 40 não, a gente te dá 25 não, 30. É lógico que não tinha um WhatsApp, vocês sabem disso. Mas ele está ali pensando, não no que Jesus estava dizendo, mas com o coração completamente fora daquela mesa. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus, cuidado. Cuidado com a mesmice. Cuidado com a maneira como você chega à casa do Senhor. Cuidado com a maneira que você se porta na casa do Senhor. Eu quero falar especialmente aos adolescentes, cuidado com isso. Aos jovens, a todos vocês, cuidado. Algumas vezes a gente chega na casa do Senhor e a gente fala: eu não gosto desse ministro de louvor, e aí a gente vai lá para fora. Eu não gosto desse pregador, e então eu vou pegar o meu celular, não para anotar mensagem, que isso é ótimo, mas eu vou pegar meu celular para ver algumas mensagens, e sabe, sentado à mesa, no banquete, quando a palavra é lida, quando essa palavra diz que ao ser lida ela nunca volta vazia, mas ela produz frutos de arrependimento, de quebrantamento, de mudança em nossas vidas, e tantas vezes nós estamos indiferentes. Nós estamos pensando, queridos, vocês têm que ver algumas coisas que eu vejo daqui, é sensacional. Tem horas que eu vejo que uma mulher pega a bolsa, coloca do lado, procura na bolsa, acha uma lixa de unha e começa a lixar a unha. E lixar a unha. É uma delícia pregar e ver você lixando a unha. É sensacional. Mas cuidado! Ninguém é obrigado a sentar nessa mesa, eles estão seguindo a Jesus, ninguém é obrigado a vir ao culto, mas quando nós estamos aqui presentes, não basta estar aqui de corpo, nós precisamos estar aqui com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso ser, com o nosso entendimento. Eu não gosto daquele louvor. Deixa eu falar algo para você em nome de Jesus, só para desmistificar isso, só para você saber bem claro, o louvor não é para você gostar mesmo. Não é para você gostar do louvor. Quem disse que o louvor é para você gostar? O louvor é para agradar a Deus. Então, por isso ele tem que ser bíblico e não pode cantar qualquer porcaria.
Mas o nosso louvor não é para, vamos cantar o que os irmãos gostam. Não! Vamos cantar o que os ouvidos do Senhor está desejoso de ouvir, o que vai alcançar o coração do Pai. O nosso louvor é expressão de adoração a Ele e não a vocês. Então você não tem que gostar do louvor, você tem que vir e entregar o melhor do seu louvor a Ele, porque a Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele é a razão de estarmos aqui reunidos. Não basta estar presente, precisamos de verdade buscar o entendimento do porquê estamos aqui. Não estamos aqui, queridos, somente para receber uma bênção. Alguns dos discípulos estavam lá por causa disso. Alguns estavam pensando em dinheiro, alguns estavam pensando em pão, outros estavam pensando em se reclinar, mas agora vai ser revelado quem são eles de verdade, e nem todos eles vão ficar mais 2 dias vivos, porque o coração deles não está ali de verdade. E a minha pergunta é: quem sou eu? Quem é você? Qual postura nós temos? Somos discípulos, cremos nele, cremos que ele morreu, ressuscitou, estamos diante da mesa do Senhor, mas podemos ter atitudes diferentes. A simples associação com pessoas cristãs não nutre a nossa alma. Você já pensou alguém que está com muita fome chegar no restaurante, pedir o menu, e aí começar a folhear e dizer: uau, picanha, meio-dia, né? Que bom falar isso. Uau, lagosta, uau, estrogonofe, uau, bife acebolado, arroz com ovo, como eu gosto, e vai lá, sei lá, baião de 2, cada um gosta de uma coisa diferente. E aí, depois que você olha tudo isso, você fecha o menu e sai e fala: estou satisfeito. Só de ler o menu, só de sentar na mesa. Ninguém se satisfaz somente de ler, nem somente de sentar à mesa. Isso aqui precisa mais do que ser lido, precisa ser comido por nós dia e noite. Precisamos alimentar do Senhor, alimentar-nos do Senhor, que é o pão da vida, que é a água que sara, que cura, que limpa, que transforma, que purifica. Mas há uma terceira coisa, vamos rápido, porque o tempo está bem apertadinho. Nós podemos ver que nessa mesa há algo espetacular. Para a nossa cultura é estranho, mas para a cultura dos judeus não. Há algo espetacular acontecendo aqui. Verso de número 28 ao verso de número 30, acompanha aí comigo, em João capítulo 13, verso de número 28. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito aquilo, que alguém iria trair. E que, ele tinha dado pão para Judas. Verso 29, ninguém tinha entendido aquilo. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Deixa eu contar o contexto aqui rapidinho para vocês, para nós entendermos esse convite que vai ser feito pelo Senhor Jesus. Primeiro, deixa eu explicar algo, que eu estou gostando desse negócio de explicar de vez em quando algumas coisas para os irmãos. Algumas culturas e algumas religiões, quando você participa do pão e do cálice, eles falam que há uma transubstanciação. O que é isso? O pão se transforma na carne de Cristo e o cálice se transforma no sangue de Cristo. Nós cristãos não acreditamos nisso. O pão não se transforma no corpo, e nem isso é santa ceia. Isso é ceia do Senhor, porque santo é o Senhor. Então essa expressão Santa Ceia surgiu porque eles associaram o Senhor à ceia, dizendo na hora da ceia: o pão é Jesus, então é santo. Então o correto seria dizer ceia do Senhor. O que nós acreditamos? Que o Senhor está presente no nosso meio quando ceiamos, porque onde houver 2 ou 3 no nome dele, ele se faz presente. E isso aqui simboliza o corpo que foi vertido na cruz do Calvário.
E isso aqui simboliza o sangue que foi derramado para uma nova aliança do meu sangue. Uma aliança que tinha sido feita lá no Antigo Testamento com Abraão, que tinha sido feita lá no Antigo Testamento com Israel, agora é feito com todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, por intermédio do sangue. E então nós comemos e bebemos em memória dele até que ele venha. Ele estabeleceu um memorial. Mas esse memorial é espetacular quando você entende um pouco mais da cultura do povo judeu. A cultura deles tem algo muito interessante. Apaga a 9 para eu ver se melhora ali um pouco. Eu quero mostrar uma outra foto também para vocês, que talvez todos os estudiosos dizem que seria uma mesa um pouco mais próxima da mesa que Jesus ceiou. Alguns dizem até que não seria bem uma mesa em L, mas uma mesa em U seria mais perfeita ainda, onde os alimentos ficariam bem ali no meio, a bacia com água ficaria nessa ponta de cá, e na ponta de lá, do U, seria o lugar de honra. Então imagine uma mesa no formato do U. Essa mesa do formato do U, o anfitrião, quem estivesse recebendo as pessoas em sua casa, sentaria no meio delas. Teriam pessoas à sua esquerda e pessoas à sua direita. E no meio aqui não teria ninguém, a não ser que fosse uma mesa em L. Então essa pessoa não estaria aqui, estaria do lado de fora da mesa. E então, pessoas à esquerda e pessoas à direita. O lado direito da cultura dos hebreus seria o lugar de honra. Então, deste lado, sentaria 3 a 4 pessoas no máximo, provavelmente 3 pessoas pelo lugar, a região dessa casa. 3 pessoas aqui, 3 ali, 6. E os outros estariam aqui, ou 4, 8, mas isso não importa. Um U. Do lado direito está o lugar de honra. As pessoas que serão honradas naquele lugar estão aqui. Pelo relato do que está acontecendo, Jesus Cristo está aqui desse lado. A casa que eles tinham servido, o homem talvez não estaria ali, porque ele só preparou o banquete, não era a casa de Jesus. A Bíblia diz que do seu lado, talvez o lado direito, estava João, pelo fato da inclinação, que eles estavam ali deitados no chão, de joelhos, eles estavam sentados no chão, não tinha cadeira. E provavelmente do lado esquerdo estava Judas, próximo a ele. Todos os historiadores acreditam que esse é o lugar mais provável dessa ceia. Agora, o que é mais sensacional é que eu disse para vocês no começo que mesa para o judeu é sempre lugar de comunhão, de afinidade, de intimidade. Essa mesa foi preparada e este lugar de honra é sentado as pessoas onde eles querem uma maior intimidade. Onde o anfitrião está convidando para uma intimidade mais profunda. Vocês lembram quando Jesus falou para os seus discípulos, quando vocês chegarem na casa de alguém, nunca senta no lugar de honra, senta no lugar mais simples, porque se você sentar no lugar simples e o anfitrião te levar para o lugar de honra, você será honrado, mas se você sentar no lugar de honra e você for tirado e colocado no lugar simples, você passará vergonha. Vocês lembram disso? Não vai dar tempo de lermos todos esses textos. Você pode ler em casa. E aí está ali, no lugar de honra, Jesus, João e Judas é o que a maioria dos estudiosos acreditam. Não dá para saber onde os outros discípulos estão, a não ser alguns estudiosos julgam, a Bíblia não diz, são os estudiosos, que Pedro poderia estar sentado no lugar de menos honra, aqui no canto do lado esquerdo, próximo de onde estaria o balde com água. Por quê? Porque ali era o único lugar que ele poderia olhar e fazer sinal para João, e João estaria olhando de frente para ele. Vocês estão entendendo? Amém ou não? João do lado de cá, Pedro do lado de lá, e Pedro faz um sinal. Jesus tinha acabado de dizer: alguém aqui entre vocês vai me trair. Está todo mundo curioso, um vira para o outro: quem é o traidor, quem é o cara, quem é? Deve ser Pedro, porque Pedro é falastrão, não é outro, assim, e eles estão ali falando aquilo. De repente, Pedro diz assim: pergunta a ele, A Bíblia diz exatamente isso. Ele faz sinal e gesticula com a boca, ele não fala alto. Pergunta. João, menino de uns 19 anos, 20 anos, inclina e pergunta: quem é Jesus? Quem é o traidor?
Jesus diz assim: aquele que pegar do pão que eu lhe der, que levar a mão comigo no pão, esse é o que me trai. Aí sabe o que é espetacular e estranho? É que Jesus molha e entrega para Judas. Só que eles não entenderam. Não é estranho? Sim ou não? Não é estranho? Oi, Tiago, perguntaram quem é o traidor. Ele diz: aquele que eu servi o pão. Jesus molha e dá para ele. Por que é que ninguém entendeu? Sabe por quê? Porque para nós é estranho, porque nós não sabemos esse detalhe da cultura judaica. Na cultura judaica, o primeiro a ser servido era aquele que você estava convidando para uma intimidade mais profunda ainda. Se eu falar assim, quem gosta de comer macaxeira? Deixa eu perguntar quem não conhece o que é macaxeira. Levanta a mão. Macaxeira, quem não conhece, sabia. Eu falei, vou olhar para a galeria que os adolescentes não vão saber. Aqui embaixo, quem não conhece? Pode levantar a mão. Vários não conhecem o que é macaxeira. E se eu falar assim, quem gosta de comer mandioca? Quem não sabe o que é mandioca? Quem não sabe o que é mandioca? Não sabe, mandioca. Todo mundo sabe? Mandioca é macaxeira. Só que lá do Nordeste. Se eu falar assim, para alguém que não conhece macaxeira, vamos dizer que o Adeilson não conhecesse: Adeilson, você quer comer macaxeira? Pô, pastor, o que é isso? Macaxeira? Não. Mas você fala: Adeilson, uma porçãozinha de mandioca frita e tal, na hora da comida, né, almoço. Ele saberia. Para nós não sabemos o que é que estava acontecendo, mas o que Jesus estava dizendo na verdade. Presta atenção nisso, já estamos quase encerrando. O que Jesus estava dizendo é: Judas, Judas, venha para outro nível de intimidade. Ô Judas, você não precisa tirar sua vida não, cara. Você está sentado na mesma mesa com os outros. Ô Judas, Satanás pôs algo no seu coração, mas eu quero pôr algo maior no seu coração. Entra na intimidade comigo. Coma do pão comigo. Seja o primeiro a ser servido. Saia desse patamar que você está e venha para um nível mais profundo. Venha me conhecer, venha reclinar no meu peito, venha saber quem eu sou, venha ceiar comigo. É interessante que Jesus não dá ceia para aquele que se diz discípulo amado, que é João, mas ele dá para Judas porque na verdade ele ama a todos e ele não deseja que nenhum desses se perca. E é isso que ele diz: o meu desejo é que nenhum desses se perca. Judas, você está mais distante, o seu coração está mais longe, alguma coisa aconteceu. A Bíblia diz que Satanás já tinha posto no coração dele, ele já tinha conversado, ele ainda não tinha fechado todo o acordo, mas ele já estava disposto a trair Jesus, e Jesus ainda estava dizendo: vem, volta, não vai até o final. Mas pastor, havia uma profecia dizendo que alguém trairia. Sim, Jesus sabia disso, mas Jesus estava dizendo: até mesmo para o traidor a redenção, até mesmo para o traidor a esperança, até mesmo para o traidor há um convite: entra para a intimidade do Pai, o reino será aberto para você também, o meu corpo será rasgado por você, o meu sangue será vertido por você. Mas eu pequei, eu vou trair, eu vou abandonar, eu vou negar, eu vou correr, eu sou covarde, eu estou na mesa, eu vou fazer tudo isso. Mas venha, Judas, venha para perto, abra o coração. Não precisa ser esse o seu fim. Entra para um convite de intimidade. Não acha que você sabe tudo. Na verdade ele esperava que Jesus iria se revelar como um soldado, como um Davi, como um guerreiro. E Jesus estava dizendo: não, eu não vim para matar, mas eu vim para dar vida. Eu não vim para tirar, mas eu vim para me dar. Eu vim para me oferecer. E eu digo uma coisa a vocês: eles não tiram a minha vida, eu mesmo a dou, e como eu dou, eu volto a pegar de novo a minha vida, e o Pai que me entregou me dará vida de novo, e me dará todos vocês que se entregarem e morrerem comigo. Eu quero encerrar perguntando: qual discípulo é você? Qual discípulo sou eu na mesa
do Senhor. Será que eu sou o discípulo que me relaciono com Ele como servo? Como aquele que faz para agradar, achando que se fizer vai receber? Qual é o nível do relacionamento com Jesus? Será que eu sou o que foge? Será que somos o que treme? Querido, o Senhor estava sentado à mesa com todos eles, porque Ele sempre está convidando para a intimidade. E hoje eu vim dizer algo para vocês, talvez alguns não cearam, talvez alguns até ficaram com vergonha, talvez alguns até ficaram entristecidos. Cada um tem um motivo, não importa o porquê você ceou ou deixou de cear. O fato é que todos nós essa manhã estamos diante de uma mesa, de um banquete, e eu não estou falando desse, mas é o banquete do Deus vivo, que veio para salvar, para libertar, para dar vida, e dizer, venha para perto de mim. E é sensacional, porque quando Jesus estabelece a ceia, dizendo, ceia, comam em memória de mim até que eu venha, todas as vezes que a ceia é servida, um convite também é estendido, dizendo, vem para mais perto. Você diz, mas hoje eu não ceiei, e o Senhor está dizendo, mas a mesa está posta, venha, venha, eu coloquei uma mesa na eternidade, ela está preparada, um dia eu servirei todos aqueles que de coração sincero se aproximaram de mim. Não sente somente na mesa, não sente somente num banco, numa cadeira de igreja, entra na intimidade com o Senhor, conheça o coração, recline no peito, chega mais perto, ouça a batida do coração, do peito do Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta é, qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a porta e disse, Senhor, agora é só eu e você, somos somente nós, eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade, eu quero ser liberto dos meus dramas, dos meus medos, do meu pecado, da minha vergonha, da minha dor, da minha tristeza. Qual foi a última vez que você fez isso? Agora esses discípulos estão à mesa, eles podem desfrutar de intimidade, mas daqui a pouco, naquele mesmo dia, eles vão ter que fugir. E eles vão fugir, porque o Senhor será levado. Judas vai seguir de longe, como nós falamos a semana passada. Mas um deles vai seguir até o último suspiro. E quando Jesus estava na cruz, ele olhou e viu que só um discípulo estava lá. O nome dele era, quem sabe? João. E ele olhou para João e olhou para Maria e disse, mulher, não chora não, eis aí o teu filho. Filho, não chora não, eis aí a tua mãe. Cuide um do outro, até que eu venha para buscar vocês. O único que permaneceu até o final foi aquele que se reclinou no peito. O único que vence as dificuldades é aquele que entra no lugar de intimidade. O único que vence a crise é aquele que se aproxima. Sabe qual que é o nosso problema? Nós achamos que só de estar na igreja nós vamos ser isentos de problema e não seremos. Queridos, essa teologia da prosperidade que diz que você vai só ser abençoado, 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 não é verdade. Algumas vezes nós seremos confrontados com algumas coisas, algumas vezes será tirado de nós outras coisas, alguns de nós seremos tirados de entes queridos, alguns de nós perderemos a nossa saúde, alguns de nós perderemos o nosso vigor, alguns de nós passaremos por dificuldade, mas aquele que se reclinou no dia da turbulência, no dia da dor, no dia da angústia, no dia da dificuldade, haverá um abraço e um consolo, porque ele conhece a batida do coração do Pai, porque ele conhece o ritmo, porque ele conhece o amor, porque ele foi envolvido com a graça, porque ele não só sentou na mesa, ele entrou na intimidade, porque ele de verdade, ainda que tenha negado, como Pedro negou, voltou atrás com vergonha, com os olhos baixos, entristecidos, mas ouviu o Senhor dizendo, venha e apacente as minhas ovelhas. Quem é você? O que está em dúvida, o que está correndo, o que vai trair, o que vai negar, o que vai embora, o que vai reclinar na intimidade. Queridos, o mais importante não é o que estamos fazendo em nome de Jesus, mas é o nível de intimidade que estamos desfrutando.
Esses discípulos tinham feito milagres, esses discípulos tinham curado enfermo, esses discípulos viram muitas coisas, esses discípulos fizeram muitas coisas. Judas curou o enfermo, Judas expulsou o demônio antes dessa hora. Mas agora, o que ele fez não é o suficiente para sustentar a fé. Porque a fé só fica firme quando há intimidade profunda. Há um banquete hoje te chamando para a profundidade. Eu queria contar uma história para vocês, mas o tempo não dá. Vou contar só à noite. Fazer igual meu pai, quem quiser vem à noite para ouvir. Não, brincadeira. Mas se quiser vir, pode vir. Há um banquete. O Senhor disse assim: há duas pessoas que ouvem a minha palavra, o que pratica e o que não pratica. O que pratica é aquele que constrói a casa com um alicerce profundo. O que não pratica é aquele que constrói na areia. A tempestade vai vir contra os dois, mas aquele que pratica, pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir a crise, pode vir a dor, mas ele não sucumbirá. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.